No vídeo anterior eu concluí a leitura, ou seja, todos os capítulos do livro de 1 Samuel, que é vamos ver, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Portanto, eu concluí 9 livros da Bíblia, já que eu estou gravando cada vídeo um capítulo da Bíblia aqui no canal, desta maneira como estou fazendo agora. E naquele vídeo eu concluí, então, os 31 capítulos do livro de 1 Samuel. E neste vídeo estou iniciando o livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, logo na sequência. Portanto, o 10º livro, então vamos repetir: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 10 livros. Também já gravei Apocalipse, então já na verdade já é o 11º. Vamos lá então. Primeiro capítulo do segundo livro de Samuel trata sobre Davi recebendo a notícia da morte de Saul, já que no capítulo 31 eu fiz a leitura do texto sobre o suicídio de Saul, né? Depois da morte de Saul, Davi retornou à sua vitória. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag. Quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e a terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboá e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou a Malequita, respondi. Então ele me ordenou: venha aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde. Por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera a notícia: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: venha aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: matei o ungido do Senhor. Mas aí a leitura do capítulo 1, o texto do capítulo 1 continua, né? Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Então a lamentação que Davi faz com relação à morte de Jonatas, seu grande amigo, e Saul, né? Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassar. O seu esplendor, ó Israel. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclamem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Giboá, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados, eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul as filhas de Israel, chorem aquela que as vestia de rubros ornamentos, e suas roupas enfeitava com os adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Bom, então, esse foi o texto, o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. No próximo vídeo, capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá. Meu Deus, cara,
Tanta história para finalmente ele ser ungido. Dá uma olhada no vídeo anterior, capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Vou deixar aqui no final, valeu.